Saudações, aqui é o Juvencio Custódio da equipa Futebol TMC. Em primeiro lugar, quero desejar-vos um Feliz Natal, um Feliz Dia da Família, isto é, no dia 25, para nós aqui em Moçambique, celebramos o dia 25 como sendo o Dia da Família. Estou aqui para fazer uma análise rápida relacionada à partida que decorreu hoje, a contar pelo jogo de abertura da nossa seleção moçambicana. Nós que somos moçambicanos, hoje era o dia da nossa seleção entrar em campo na competição. Só que infelizmente, sendo hoje o dia de Natal, dia de celebração das famílias moçambicanas, tivemos este resultado triste e infeliz, que foi, nesse caso, a nossa derrota em frente à seleção da Costa de Marfim. O jogo iniciou no horário das 19h30, nosso horário moçambicano, onde tivemos as equipas a se enfrentarem no estádio que está localizado em Marrakech. A nossa seleção entrou com proposta com jogadores no ataque como Ratifo, como Johnny Katam, como Witt. No meio campo tínhamos Guima, o Kambala e o Amat. E na defesa tínhamos Bruno Langa, Rinaldo Mexir e Diego Kalila. Enquanto que na seleção da Costa de Marfim tinham jogadores experientes como Frank Kessé, como Sangaré, como Amad Diallo e também o guarda-redes Fofana. Na primeira parte vimos uma partida equilibrada, onde a nossa seleção tentou se concentrar, tentou controlar o jogo, mas que a maior parte da bola esteve do lado da equipa da Costa de Marfim. E em comparação com o CAN de 2023, Moçambique estreou-se com empate em frente ao Egito com 2 bolas. Este primeiro jogo, Moçambique estreia-se com derrota num grupo que é reunido. Agora restando apenas enfrentar a equipa do Camarões, a equipa do Gabão. Também são seleções, como posso dizer, em relação à nossa seleção, são equipas fortes e difíceis de enfrentar. Ok, aqui quero ver as estatísticas, não estou a conseguir a opção. Como disse, não me esqueci daquela primeira parte relacionada com a primeira parte. Tivemos uma primeira parte não equilibrada. A equipa da Costa de Marfim estava a dominar o jogo, até que nos primeiros minutos da partida, Moçambique conseguiu criar algum perigo. Se não me engano, a nossa equipa moçambicana só teve uma oportunidade perigosa apenas uma única vez na primeira parte. Então Moçambique não conseguiu criar muito perigo ao longo da primeira parte, só conseguiu gerir os perigos que a seleção da Costa de Marfim criava. E também deu para notar-se uma fraca capacidade de jogadores moçambicanos de serem agressivos nas pressões, na intensidade, quando for a pressionar o homem da bola, na execução do jogo. As marcações não tinham muito sucesso, como por exemplo estamos a esquecer o nome, como exemplo do Bruno Langa, que não teve muito sucesso na marcação do Amad Diallo. Algo que é normal, entende-se. Mas nota-se que a seleção moçambicana precisa trabalhar mais nesse aspecto de intensidade nas marcações, na agressividade, na disputa de bola, e também saber criar soluções no ataque.
o ataque que nós tínhamos, tirando de lado o Janicatamo, o Ratifo e o Witt não tinham muita capacidade de criar perigo em si. Ainda não foram jogadores muito úteis para criar perigo ao longo da primeira parte. Daí que esses foram jogadores que foram substituídos na segunda parte. Tivemos a saída de Witt, tivemos a saída de Ratifo, tivemos a saída do Cambalá também, que foi pouco influente naquela que devia ser o seu trabalho no meio campo. Então o meio campo estava muito fraco em termos defensivos. Então ele não estava bem como construtor de jogo, de jogada. A qualidade de passe também deixa a desejar. Sempre dependemos muito de passe dos laterais para criar um perigo na zona da pequena área ou da grande área. Então os médios não conseguem construir o jogo dessa parte central, tipo criar abertura, criar espaço, criar passos chaves para criar o perigo e criar maior possibilidade ou probabilidade de marcar o gol, que era importante. Então, na primeira parte a equipe não conseguiu atacar o jogo, sabendo que o gol é importante, e acabamos sofrendo o gol logo na segunda parte, no minuto 49, num erro, numa falha de marcação, de atenção. A bola sobrou para o Amad Diallo sozinho, com todo o tempo do mundo, para marcar o gol. E foi uma segunda parte que Moçambique iniciou mal. Deu mais espaço, deu mais abertura para a ação da equipa da Costa de Marfim. Então, nos primeiros minutos da segunda parte, a equipa da Costa de Marfim teve mais liberdade para agir ou para atuar ao longo de todo lado, tanto no lado esquerdo, no lado direito, sempre conseguiam ter espaços. Só que também, ao longo, quando entraram as substituições, como no caso do Domingues, nós chamamos de Pelembe, Elias Pelembe, o nome que vem na camisola, Elias Pelembe, e outros jogadores, como Gildo, quando entraram, Moçambique começou a crescer em termos de qualidade de passe, construção de jogada, construção de perigo. Daí que nos últimos minutos nós notamos um notável crescimento da seleção moçambicana. Tentava criar perigo ao longo das suas ações ofensivas. Só que já era tarde, o tempo estava a contar. E o jogo terminou, 90 minutos, mais 4 minutos, e a seleção não conseguiu o golo de empate. Será muito mais interessante se a seleção entrasse com essa proposta de jogo logo no início, logo na primeira parte, logo na segunda parte, não esperar reagir ao golo sofrido. Então, esse foi um dos problemas que não ajudou muito a nossa seleção. Também na segunda parte, naqueles primeiros momentos, houve um decaimento físico do parte de alguns jogadores. Não tinha mais capacidade de correr, de fazer marcação, e falta capacidade da nossa seleção de jogar sem bola, saber fechar os espaços, não dar liberdade ao adversário e saber atacar também o adversário. Então o ataque precisa ter mais opções, ter mais criatividade. Se for, na minha visão, se for necessário jogarmos com 2 avançados, seria melhor do que jogar com 3 avançados que não sabem produzir um ataque, como dizer, ameaçador. Porque quanto mais ameaçador for o ataque, mais provável que a equipa marque. E os gols são importantes. Só que é uma competição, você ganha ou perde, tudo acaba ou ganha ou avanças. Então a seleção precisa trabalhar nesse aspecto ofensivo. Até que pode conseguir gerar alguns momentos de jogo, algumas oportunidades, mas sem a capacidade ofensiva, sem atacar, criar perigo, fica mais difícil de sobreviver na competição. Só que é uma competição, precisa de gol para ganhar. Então é necessário se melhorar o ataque, a capacidade de jogar sem a bola, a intensidade, a agressividade. A equipe precisa ter raça, ter intensidade na disputa das bolas, no ataque, qualidade de passe, qualidade de sem bola. Então são aspectos necessários, são aspectos básicos que, quando forem executados da melhor forma possível, podem ajudar a seleção a produzir bons resultados nesses 2 jogos que restam. Que só podemos torcer para que no jogo de Camarões com o Gabão seja um empate. Aí ainda temos chance, se calhar, se conseguirmos empatar com Camarões e ganhamos o Gabão, aí ainda temos chance de
classificar. Então foi uma partida positiva no sentido de que não em comparação com outras partidas ou com outros jogos que a probabilidade de sofrer goleada era maior. Agora sofremos menor goleada possível. Então esse é um aspecto positivo que posso observar no nosso jogo. Só que nós tivemos, como estava a dizer, nossa capacidade ofensiva deixa a desejar. A Costa de Marfim teve um total de 15 remates, enquanto que a nossa seleção teve um total 4 remates. Então estava essa diferença de remate. Então é uma grande diferença. Então o nosso ataque é muito fraco. E apenas 2 remates aqui chegaram ao alvo. E foram remates fracos, sem grande perigo. Então sem gols, impossível avançar em uma competição, algo que é importante. Então, em relação ao posse de bola, foi uma posse equilibrada, 55 da Costa de Marfim, 45 de Moçambique. E agora o Moçambique teve mais defesas, 3 defesas para 2 defesas do Guararires Costa Marfinense. Então, em termos de passe também equilibrado, tivemos um passe em média de 450, enquanto que a seleção Costa Marfinense teve uma média de passe 531. É um aspecto positivo. E tudo. Então, desejar feliz Natal, feliz Dia da Família, e que a nossa seleção possa conseguir nesses últimos jogos que restam, que não sejam os últimos jogos na competição. Então esperamos milagres, esperamos surpresas positivas da nossa seleção, que tem capacidade, que é capaz, pois é cheia de jogadores que têm experiências suficientes para poder jogar de igual para igual e ganharem os jogos que faltam. Então muito obrigado, até a próxima oportunidade.